É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante quanto o feminicídio. E é importante a gente primeiro destacar a diferença entre femicídio e feminicídio. O femicídio é a morte de qualquer mulher. Ou seja, um exemplo simples, aqui em frente à Facema, ocorre uma colisão entre dois veículos, o condutor de um dos veículos desce armado e resolve matar, supostamente, a pessoa que causou esse acidente. No caso, era uma mulher. Ele poderia ter matado um homem, caso fosse um homem o condutor do segundo veículo. Nesse caso, é um femicídio, ou seja, o fato desta vítima ser mulher não interfere em nada na ocorrência do crime. Já o feminicídio é o crime ocorrido contra a mulher em razão da sua condição de gênero, em razão da vítima ser mulher. Por exemplo, o homem chega em casa meia-noite e encontra a sua comida dentro da geladeira. Então, ele se arma com a faca e mata a companheira que estava dormindo com 10 golpes de faca. Nesse caso, o fator preponderante para a ocorrência desse crime foi o fato desta vítima ser mulher, pois se ele morasse com um irmão dentro de casa, ele não iria matar o irmão nas mesmas circunstâncias. E é muito importante a gente destacar essa tipificação nova de feminicídio, porque a partir do momento que o feminicídio ele sai daquela estatística do homicídio comum, a gente começa a entender como esse número é crescente. E a gente, além disso, a gente também percebe que existe um recorte do feminicídio, ou seja, existe um perfil de vítima, existe um perfil de agressor, existe um local onde esse crime acontece e existe uma forma de executar este crime. A partir daí, a gente começa a analisar quais são as políticas que a gente poderia criar para evitar esse tipo de crime, para diminuir esses números. Doutora, quais as práticas mais comuns que ocorrem no feminicídio? O meio utilizado para matar, quem costuma figurar como autor? Certo. O feminicídio, só um esclarecimento, o feminicídio é a morte de mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, ou ainda é a morte de uma mulher em razão de um menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. Então, o primeiro exemplo foi bem claro, contexto doméstico, o homem mata a sua companheira. O segundo exemplo, que pode caracterizar como um feminicídio, uma pessoa passa por um ponto da cidade de Caxias que é conhecido como ponto de prostituição e ele resolve matar uma mulher que lá se encontra porque ele imagina que ela seja uma prostituta. Nesse caso, aconteceu um feminicídio, é um crime de ódio, muito embora a imprensa chame um crime passional, mas é um crime de ódio. Ele odeia a sua companheira ou ele odeia as mulheres em geral. E o feminicídio, ele não é um crime novo, ele é uma qualificadora, ou seja, é uma circunstância que aumenta a pena de um crime já existente, que é o crime de homicídio. Então, diante dessa circunstância, diante dessa situação familiar ou desse desprezo à condição feminina, a gente está diante de um feminicídio. E quais são as características desse crime de feminicídio? A mulher no Brasil, ela morre e morre mais do que em muitos outros países. Existe um ranking mundial que mostra que o Brasil é o 5º país no mundo em número de mortes violentas contra as mulheres. Mas essa mulher ela não morre de qualquer maneira. Ela morre geralmente dentro da própria casa. Ou seja, o Brasil já é um país muito perigoso, especialmente para as mulheres. Mas a nossa casa, nós, mulheres, estamos mais vulneráveis dentro das nossas casas, num local que a gente imaginou que estaria mais protegida. Além disso, quem é que mata essas mulheres? Não é qualquer pessoa. Geralmente é uma pessoa que a vítima escolheu para compartilhar a sua vida, para lhe proteger. Paradoxalmente, ela imagina que com aquele companheiro, com aquele namorado, ela estará protegida. E é justamente essa pessoa que vai desproteger e tentar contra a vida da vítima. E a forma como esses crimes são executados, normalmente através de armas brancas, através de muitos golpes de faca, o que demonstra uma possessividade, um ódio intenso durante a execução do crime. E com relação aos dados, né, é importante a gente também trazer a respeito dos dados durante a pandemia. Houve um aumento de 22% dos números de feminicídios no Brasil durante a pandemia. E é muito óbvio a gente chegar a essa conclusão, porque se a gente já sabe que o lugar mais perigoso para a mulher dentro de casa, ela passou muito tempo confinada com o seu algoz. Então, a violência se tornou mais intensa durante esse período de pandemia. Além disso, questões econômicas que também afetaram a relação, questões psicológicas em razão de todo esse isolamento. Então, é compreensível esse aumento. Ao passo que muitos crimes diminuíram durante a pandemia, até o homicídio em geral diminuiu, o feminicídio aumentou. Além disso, nós temos dados também do Maranhão. O Maranhão teve
60 feminicídios em 2020. E esse ano nós já tivemos 12 no Maranhão. Felizmente, na cidade de Caxias, nós não tivemos feminicídio desde 2020. Mas não é um motivo para a gente comemorar, porque o feminicídio é apenas o ápice dessa violência. Nós tivemos um aumento também considerável de outros crimes praticados no âmbito doméstico. Como a justiça atua perante o feminicídio? Olha, é importante a gente entender que o autor do feminicídio, ele vai ser julgado perante o tribunal do júri. Ele vai ser julgado por jurados que são escolhidos de pessoas do povo, pessoas leigas. E o que acontece, segundo a lei? O autor do feminicídio, ele tem direito a uma plenitude da defesa, ou seja, ele tem mais direito durante a sua defesa do que o autor de um crime comum, que tem apenas a ampla defesa. E o que significa a plenitude de defesa? O advogado, ele vai poder lançar mão de argumentações jurídicas, filosóficas, sociológicas, políticas, porque ele vai estar tentando enfatizar para o jurado, que é uma pessoa leiga, toda a argumentação que ele encontrar para defender o seu cliente. Mas o que nós não podemos admitir, mesmo sob a alegação dessa plenitude da defesa, é que a mulher saia da posição de vítima e ela passe para uma posição de causadora do feminicídio. É muito comum a gente ouvir nos julgamentos do tribunal do júri o advogado dizer: ela acabou com a vida do meu cliente. Não, ela está morta. Ele acabou com a vida dela, ele acabou com a vida da família dela. E ele, inclusive, está tão vivo que ele pode cometer outros feminicídios a partir daquele momento. Nós também não podemos aceitar como normal, como algo corriqueiro, a aplicação de castigos físicos e de violência contra as mulheres. Ele apenas agrediu porque ela estava conversando com o vizinho, ela causou ciúmes, então isso é normal. Não é normal. Isso é um crime, como o feminicídio também é um crime que também merece ser investigado e ele merece ser punido. E outro aspecto também que nós não podemos aceitar, nós, quando eu digo nós, eu digo a pessoa que está assistindo um júri, eu digo a pessoa que foi convocada para julgar um feminicida, eu digo nós, os futuros juízes, os futuros promotores, os futuros defensores, todos nós, inclusive testemunhas que são chamadas para o júri, nós não podemos aceitar também a argumentação de que o acusado do feminicídio se tornou um doente mental. Então, até uma hora antes, ele era plenamente capaz de gerenciar uma empresa, de cuidar da sua família, de arcar com todos os problemas domésticos, e durante a ocorrência daquele crime, ele entrou em surto e logo depois ele já virou plenamente capaz. Isso é uma argumentação de uma defesa frágil. E nós não podemos aceitar isso como uma argumentação sob a alegação de uma plenitude da defesa. É o exemplo clássico da neta do Sarney, que foi vítima pelo cunhado, que até aquele momento ele estava plenamente capaz. E aí a defesa alegou que ele estava com algum transtorno mental. E também é importante a gente lembrar, durante esse julgamento que acontece, que até esse mês de março de 2021, era admitido alegar a legítima defesa da honra como uma justificativa para a prática daquele crime. Ou seja, o advogado insistia na tese de que ele não vai comprovar que o cliente dele não matou a vítima, mas ele vai comprovar que ela era infiel, que ela era uma pessoa que se relacionava com várias outras pessoas, que ela não respeitava o companheiro. Então, o foco da defesa dele não era no cliente, era na intimidade, era na honra, na liberdade sexual da vítima. A vítima que não estava ali para se defender, que teve a vida devassada. E tem até um podcast, para quem tiver curiosidade, de entender o que se passa no tribunal do júri. Isso se passou no caso da Ângela Diniz, do Doc Street. Praia dos Ossos, o nome desse podcast. Mas isso foi criado, foi replicado e foi aceito durante muitos anos. E por que isso foi instituída, essa tese de defesa, e por que foi mantida até hoje? Porque nós vivemos numa sociedade machista. Então, o advogado é inserido nessa sociedade machista, criou essa tese, os jurados também estão inseridos nessa sociedade machista, aceitaram essa tese, absolveram diversos criminosos com base nesta tese. E só para exemplificar por que eu digo isso, várias pesquisas são feitas. Uma delas foi perguntada para os entrevistados: você acha que em briga de marido e mulher a gente deve meter a colher? E quase 80% respondeu não devemos. Ou seja, a violência contra a mulher é algo que é normal, é algo aceitável, e isso reflete em nós, machistas. Todos nós, operadores do direito, nós sim estamos inseridos nesta
condição nesta sociedade machista e nós precisamos nos desconstruir. Doutora, e a mulher que a gente sabe que existem várias campanhas em defesa, campanhas contra a violência contra a mulher. Como a mulher pode recorrer à delegacia da mulher aqui em Caxias, a mulher que se sentir realmente lesionada, que se sentir passando por uma violência, seja uma violência psicológica ou até mesmo uma agressão, como ela deve proceder? Ela pode ir até a delegacia da mulher, registrar a ocorrência, pedir uma medida protetiva, pedir a instauração de um inquérito policial, pedir para a polícia acompanhá-la até a sua residência para retirar seus objetos pessoais, caso ela queira sair da sua residência. E, a partir daí, nós vamos dar início a um processo, uma investigação na delegacia que terá seguimento na justiça. Tudo sigiloso, né, doutora? Que tem muita mulher que tem medo de chegar à delegacia. Sim, a testemunha, a pessoa que vai registrar uma ocorrência, ela pode sim pedir o sigilo dessa investigação que terá início, mas a partir do momento em que a mulher tiver que ser ouvida como vítima, ela vai ser ouvida separadamente e os atores processuais, os advogados, juízes e promotores terão acesso ao que consta nas declarações dela. E, por último, por que as mulheres morrem? Qual o caminho para reduzir os números de feminicídio? Olha, o feminicídio, ele é o ápice da violência contra a mulher, mas ele é seguido de diversos atos de violência que aconteceram durante todo esse relacionamento. Então, o feminicídio, ele é como se fosse a ponta do iceberg, é aquilo que a gente consegue enxergar. É um corpo que está caído. Mas o que está ali submerso? O que está invisível para a gente? Está toda a cultura patriarcal e machista na qual nós estamos inseridos. Essa cultura, ela objetifica a mulher. A mulher é vista como um objeto e não como um sujeito de direitos. E o homem, ele se acha dono, proprietário deste objeto. E o que ele pensa a respeito disso? Ele acredita que a mulher, ela não tem o direito de decidir acerca da sua vida, da sua liberdade. Ela não tem direito de decidir se separar deste agressor. E a partir desse momento em que ela toma essa atitude, que ela tem essa consciência de que aquela relação é violenta, ela demonstra o interesse em se separar e o agressor demonstra que ela é sua propriedade, que ele pode descartar, que ele pode se apropriar do corpo dela, e ele não aceita essa decisão da vítima, aí deve acender um alerta vermelho, porque é o momento em que a vítima está mais vulnerável a ser vítima de um feminicídio. Quando ela decide romper um relacionamento, ela não tem mais a dependência econômica e nem emocional desse agressor, e ele demonstra o inconformismo. Então, o que ela precisa fazer? Ela não pode acreditar que ela vai conseguir resolver esse problema sozinha. Ela tem que pedir uma medida protetiva, tem que comparecer à delegacia, tem que se cercar de todos os meios que ela puder para fugir dessa situação de violência, caso ela tenha a possibilidade de ficar num local mais seguro, numa residência mais segura. E outros sinais também devem acender um alerta para a mulher. Quando você perceber que o seu companheiro está demonstrando ciúme excessivo, posse, ele deseja ter acesso às suas senhas de redes sociais, às senhas do seu celular, ele deseja escolher a roupa que você pode sair, com quem você pode sair, que horas você pode sair. Tudo isso vai demonstrar um sentimento de posse e também precisa acender um sinal. Doutora, nós agradecemos muito a sua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente fazer algumas reflexões. Infelizmente, o tempo é muito curto, mas eu acho que é interessante a gente se enxergar como parte de todo esse cenário de violência contra a mulher. Qual é a nossa participação num feminicídio que acontece na nossa cidade e no nosso país? Será que aquela brincadeira machista que a gente faz, ou a gente escuta um colega fazendo uma brincadeira machista, isso de alguma maneira colabora com essa cultura em que nós vivemos? Certa vez eu assisti a uma palestra e a palestrante fez uma seguinte comparação. Ela disse que o machismo é como se fosse uma grande piscina na qual todos nós estamos inseridos. Pode ser que eu, que estudo bastante sobre isso e que eu fico me policiando diariamente, pode ser que eu esteja só com os pés dentro d'água. Pode ser que você aí do outro lado esteja até o pescoço com essa água do machismo. Mas, de toda forma, todos nós estamos pelo menos com os pés molhados, porque nós vivemos numa cultura extremamente machista. Desde nosso nascimento, já tinha uma cor separada, já tinha um brinquedo separado, que era para um menino e para uma menina. Então, todos nós estamos nessa cultura machista. O que a gente precisa fazer é se dar conta, ter consciência de que nossas ações, nossas falas, nossos julgamentos, eles são preponderantes
para a violência contra a mulher que acontece